Olá, seguidores do Júnior Alac. Aqui é o Dr. Laí Ribeiro. Quando eu tenho hipotiroidismo, eu diminuo a sensibilidade insulínica. O meu pâncreas tem que trabalhar mais. Eu aumento o estresse oxidativo. Eu aumento a produção de ácido lático na presença de hipotiroidismo. Então, como há uma menor diminuição, acumula colesterol. Por isso que o colesterol... Eu preciso de zinco, eu preciso de cobre. Quando eu dou zinco e cobre, eu devo dar em horários separados. E a relação é 15:1. Quando você acordar amanhã de manhã, você pega um termômetro, baixa ele abaixo de 35. Dr. Laí Ribeiro é uma dádiva da natureza. Ele, com toda essa gama de conhecimento que ele tem, tudo muito embasado, tudo muito estudado. Queremos saber de você que acompanha o Dr. Laí Ribeiro, o que ele fez de importante na sua vida com seus ensinamentos. Grave um vídeo ou áudio e mande para o nosso WhatsApp. Dr. Laí Ribeiro é o médico saúde. Eu acho que vale a pena você assistir, está muito bem feito, tá bom? Então vamos lá. A tireoide tem como função principal no corpo cuidar do metabolismo basal, manter você vivo. E esse metabolismo basal é refletido pela temperatura corporal. Ou seja, em última análise, a tireoide tem que manter a sua temperatura corporal em 36,6. Quando você acordar amanhã de manhã, você pega um termômetro, baixa ele abaixo de 35, antes de você levantar, coloca ele na axila, deixa 8 minutos e tira. Se a temperatura estiver abaixo de 36,6, tudo indica que a sua tireoide não está otimizada. Esse é um trabalho feito de 40 anos de estudo pelo Dr. Brother Burns e, na minha opinião, é o melhor. Porque quando vai esperar o TSH subir, o TSH não é um hormônio da adenohipófise. O TSH não é um hormônio da tireoide, é um hormônio da adenohipófise. E a adenohipófise também vai envelhecendo com o passar do tempo. Então, esse mecanismo de feedback para pegar um hormônio que não é da tireoide é muito complicado. E na medicina brasileira, o que se usa, o médico do SUS, por exemplo, ele olha o TSH. Se o TSH estiver abaixo de 5, ele fala para o paciente ou o paciente que está na frente, você não tem nada. E esse paciente vai para outro médico, fica 10, 12 anos com doença de hipotiroidismo e ninguém faz o diagnóstico. A tireoide produz 5 hormônios. Ela produz o T1, o T2, o T3, o T4, ela produz a calcitonina, que nós não vamos discutir aqui hoje. Então, o hormônio verdadeiro é o T3, que é a triiodotironina. A tireoide produz o pró-hormônio, que é o T4, que é a tiroxina. E esse T4 tem que virar T3 na periferia, principalmente no fígado, nos rins, no intestino. E muitas coisas proíbem disso de acontecer. Uma mulher que está tomando anticoncepcional, um indivíduo que está tomando beta-bloqueador, um indivíduo que está tomando estatina, um indivíduo que tem um cortisol muito elevado ou muito baixo por fadiga adrenal. Aqui são algumas, eu poderia continuar mais 100 coisas. Prejudicam a produção do T4 e do T3. Então, a tireoide fez o trabalho dela e produziu o T4. O T4 não fazendo conversão em T3, o problema já não é de um hipotiroidismo lá da tireoide. É o que se chama hoje de hipotiroidismo tipo 2. Do mesmo modo que você tem diabetes tipo 2, onde você vai medir a insulina e ela está até aumentada, que a diabetes tipo 2 é causada por uma resistência insulínica a nível de receptor, o T4 pode não virar T3, ou mesmo virando o T3. O T3 agora tem problemas de receptor. Vou dar um exemplo simples. Uma mulher que menstrua mais frequentemente que cada 25 dias, que tem um fluxo menstrual acentuado, tendo que trocar mods 2, 3 vezes por dia, e menstrua por mais de 4 ou 5 dias, a quantidade de sangue que ela perde numa menstruação é substancial. E isso leva à queda do ferro. E o melhor jeito de nós medirmos o ferro no sangue é a ferritina. Então ela termina com a ferritina abaixo de 70. Então uma mulher com ferritina abaixo de 70, ela tem um hipotiroidismo tipo 2. Por isso que é tão comum o hipotiroidismo nas mulheres. 10 a 15 vezes mais do que o homem. Uma das razões é porque a mulher geralmente tem uma ferritina baixa, porque ela menstrua.
e o fato dela menstruar e ter a ferritina baixa, quando o ferro está baixo, pela perda de sangue na menstruação abundante, agora ela não tem condições mais de ter o T3, além dela não produzir T4 direito, que precisa disso, além dela não transformar o T4 em T3, agora o T3 não pode mais, Wallace, atuar a nível de receptor, porque para o receptor, que está a nível de DNA, que está em todas as células do corpo, você vê a importância da tireoide, todas as células do corpo têm receptor para a triiodtironina, que é a T3, mas precisa da presença do ferro. Então, se eu caio de 36,6 para 36,2, 4 décimos de grau, eu posso diminuir até 40% a minha atividade enzimática. E se a minha atividade enzimática não funciona bem, eu não estou otimizado. O meu raciocínio não é perfeito, a minha capacidade de concentração é prejudicada, eu tenho uma tendência a engordar, eu tenho constipação, o meu cabelo cai, a minha pele é seca, entendeu? Vem uma série de consequências. E se eu tiver deficiência de tirosina, que isso acontece com certa frequência, se eu não faço uma nutrição proteica adequada, eu também não posso produzir o hormônio da tireoide. A minha tireoide pode estar muito boa, muito bem, obrigado, mas ela não tem matéria-prima para trabalhar. Se eu tiver a tirosina, mas não tiver o iodo, é outro problema sério. Então vamos lá. A tireoide funcionando de menos. Então, eu disse para você que quando um órgão desse funciona de menos, os outros vão funcionar demais, para compensar. É sempre assim. E os outros também vão cansar e vão entrar em fadiga. Então, quando os níveis sanguíneos do cálcio estão baixos, o paratormônio é liberado. Isso é só para lembrar você que a tireoide tem 4 órgãos, 4 glândulas atrás dela, que não tem nada a ver com ela, que são as paratireoides, que produzem o paratormônio, que aumenta o cálcio e o fósforo no sangue. A calcitonina, por outro lado, é o oposto do paratormônio. A calcitonina baixa o cálcio no sangue e leva o cálcio para o osso. Então ela compete. Enquanto o paratormônio tira o cálcio do osso e traz para o sangue, a calcitonina tira o cálcio do sangue e leva para o osso. O ideal é você ter um equilíbrio entre calcitonina e paratormônio. Claro que quem foi operado da tireoide não tem calcitonina, porque a calcitonina é produzida pela tireoide. E muitas vezes quem foi operado pela tireoide, eles também removem a paratireoide. Então tem o problema do paratormônio. Então às vezes a pessoa tem deficiência de calcitonina e tem deficiência de paratormônio. Quem é tireoidomizado? Sim? Hein? Então, tira a paratireoide, tem 2 problemas. A calcitonina, que era produzida pela tireoide, e o paratormônio, que era produzido pela paratireoide. Maria tem 52 anos, adora cozinhar e criou seus 3 filhos com grãos integrais, massa, pão, carne, muitos produtos lácteos, vegetais e frutas. Apesar de se exercitar quase diariamente, ela está acima do peso e sente pés e mãos frias e reclama de queda do cabelo. Maria fala devagar, anda devagar e sente-se lenta no pensar. Falta de energia e está tomando extrato de tireoide. Apesar dos níveis de TSH, T4 e T3 livres serem normais, ela acha que está faltando alguma coisa. Ela tem um hipotireoidismo tipo 2, que nós estudamos no estudo hipomoço. É uma dominância tireoidiana e hipotireoidismo tipo 2. O hormônio tireoidiano é o primeiro hormônio, tanto filo quanto ontogeneticamente. O que quer dizer isso? Se você olhar a evolução, a filogênese, é o primeiro hormônio que apareceu na evolução das espécies. E é o primeiro hormônio que aparece no feto. Olha a importância desse hormônio. Ele é o primeiro que aparece na evolução e ele é o primeiro que aparece no feto. O primeiro a surgir no feto é o hormônio tireoidiano. E o primeiro a surgir na ideia, na história, o primeiro hormônio na história da evolução, a filo e a ontogenética. Você vê a importância dele. Certo? Aqui está a 12ª e última edição do Williams. O Williams é o livro texto, tem mais de 40 endocrinologistas mundiais famosos que escrevem nesse livro. O que está lá é a Bíblia da endocrinologia, e eu não falo nada que não esteja lá, tá? Tudo isso que eu estou falando, se você for lá na última edição do Williams, que eu tenho ela também, tem a penúltima e tem a última, está lá escrito direitinho, tá? E se você for lá procurar, você vai ver o seguinte:
Aqui está, por exemplo, o T3, você tem aqui de um lado, aqui, ó, o T3, ó, o D1 e o D2, que eu mostrei hoje de manhã, virando T3, T4 vira T3, e aqui o D3 vira T3 reverso. Isso aqui é o reverse T3, T3 reverso. Isso faz parte do processo. Todas as vezes que o T4, 50% dos pacientes no seu consultório, que você está dando T4, Synthroid, o que for, Puran, não vira T3. 50%. Eu estou sendo bonzinho, porque a literatura fala assim, mais de 50% dos pacientes que fazem uso de T4, o T4 não está virando T3. Tá? Se eu tratar um paciente hipertenso, com hipotiroidismo, com remédio para baixar a pressão, eu estou prejudicando essa pessoa, ela vai viver menos. Porque eu estou diminuindo drasticamente o fluxo periférico dela de oxigênio. Então está aqui o mixedema, está aqui a tireoide, aqui a presença do mixedema. Quando o problema é só na tireoide, o hipotiroidismo é primário. Quando ele ocorre na pituitária, ele é secundário. E quando ele ocorre no hipotálamo, ele é terciário. Mas na realidade, à medida que você envelhece, você vai tendo uma mistura disso tudo. Não é só uma coisa. Tá? A tiroidite Hashimoto é muito comum. Hashimoto descreveu a tiroidite Hashimoto, se não me engano, em 1912. Ele era um japonês que trabalhava na Alemanha, fez a descrição da Hashimoto na Alemanha, que é uma doença autoimune sistêmica, cujo foco principal, o órgão-alvo principal é a tiroide. Tá? Eu sei que tem Hashimoto quando eu faço o anti-TPO aumentado. Tá? A tiroide tem interferência com o pâncreas? Claro. Quando eu tenho hipotiroidismo, eu diminuo a sensibilidade insulínica. O meu pâncreas tem que trabalhar mais. Eu aumento o estresse oxidativo. Eu aumento a produção de ácido lático. E eu aumento a glicemia. As consequências com o pâncreas são essas aqui. O metabolismo basal, temperatura corporal, depende da tiroide. Depende da tiroide. Muito bem. Tiroide e outros. Eu diminuo a cognição, a memória, o humor. Eu diminuo a função cardíaca. Antigamente a gente pensava erradamente que o paciente que tivesse hipertiroidismo, que ele podia ter problema cardíaco. Hoje nós sabemos que T3 é um hormônio cardíaco. Literatura, inclusive no American College of Cardiology. Diminui a mobilidade intestinal, por isso que tem constipação, e diminui o número e a produtividade de mitocôndria. A pessoa fica sem energia. A pessoa com hipotiroidismo, ela vive em outro ritmo. Né? Está sempre cansada. Na adrenal, há uma menor transformação de colesterol em pregnenolona, na presença de hipotiroidismo. Então, como há uma menor diminuição, acumula colesterol, por isso que o colesterol sobe. No hipotiroidismo, o colesterol sobe. Aí, sabe o que o cardiologista faz? Trata o colesterol. O colesterol está ali porque não consegue virar pregnenolona. Pelo contrário, tem que tratar o hipotiroidismo, o colesterol vai baixar sozinho. Não tem nada a ver. Então eu tenho aqui, ó, tirosina, eu preciso de zinco, eu preciso de cobre. Quando eu dou zinco e cobre, eu devo dar em horários separados. E a relação é 15:1. 30:2, 15:1. Você tem que ter mais 30 vezes mais zinco do que cobre. Tá? E o selênio, 100 microgramas. E a vitamina A, a vitamina B2, a vitamina B3 e a vitamina C também ajudam na restauração da tireoide. É baseado nos comentários que eu vou ficar sabendo o que você quer. Ele divide, ele replica isso, enfim, aos milhões, e seus conhecimentos com muita base. Então é alguém assim, no meu caso, transformou completamente a minha vida. Eu tenho uma diabetes de 2, mas bem severa, e eu não sei para onde eu estava indo. Eu acho que eu ia para a pior das situações. E eu fui, aos poucos, pegando todos os seus ensinamentos, como limão, cúrcuma, no sentido de alimentação, no sentido das vitaminas, né, dos suplementos, e isso transformou minha vida. Assim, impressionante, é uma mudança que você sente assim, no seu dia a dia. Então, eu só tenho que agradecer a ele, torcer que ele tenha muitos anos de vida, que ele possa continuar fazendo esse trabalho, que é maravilhoso, extremamente, como eu disse, volto a dizer, generoso.
com todos aqueles, até que eu não tenho condições, que tenho condições, de obter tanto conhecimento. Laí, obrigado, e como dizem aí, né, o melhor que está tendo.